E ah, tinha esquecido de começar a gravar, né. Não tem problema não, ô Laís. Seja bem-vindo aí, Francis. Então, a gente está aqui com esse objetivo, garantir primeiro também a privacidade de vocês. Essa oficina está sendo gravada, mas a gente está gravando apenas para que a gente possa transcrever as respostas, né, de vocês. Então, depois que essas informações forem transcritas, elas não serão identificadas e a gravação será apagada, então todo mundo pode ficar tranquilo com relação à privacidade. A gente está aqui, né, comigo, João Almeida, como moderador, a professora Marta Fischer, né, da PUC do Paraná, perdão, que está como interlocutora, que ela vai fazer como se fosse uma audição, né, atenta de tudo aquilo que a gente vai falar e vai construir, durante esse percurso, um mapa mental que vai ser apresentado ao final. E a Rafaela, que está aqui também como nossa moderadora, ajudando na parte técnica, se a gente tiver algum problema, tiver que colocar alguém para entrar, né? Alguém que quiser no chat que eu não veja, ela vai chamar atenção e por aí vai, né? A gente vai ter agora também, no começo, um relato aqui de 10 minutos da nossa querida amiga, colaboradora, parceira, doutora Patrícia Vieitez, né? Eu sempre tenho dificuldade de falar o sobrenome, mas ela disse que eu falo certo, eu acredito. Que é formada em jornalismo pela Unimep, é acadêmica do último ano de medicina veterinária, né, pela UFS, né, eu falaria o FFS do Paraná, é protetora animal independente desde 2017, é voluntária da Associação Melhores Amigos dos Animais de Realeza, no Paraná, e é participante bolsista do projeto de extensão Bem-Estar Animal. Né? Então, Patrícia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E a Patrícia, né, teve uma vivência muito interessante na universidade dela, que ela vai relatar para a gente para começar essa conversa, né? A gente vê como é que foi e será que a gente tem possibilidade de fazer algo parecido, fazer algo melhor, ter algumas ideias a respeito? Então, Patrícia, a palavra é sua. Obrigado aí. Obrigada, gente. Boa tarde para todos. Eu vou compartilhar uns slides que eu montei, só para vocês terem uma ideia de como que é a universidade, para vocês meio que visualizarem conforme eu for contando a experiência. Acho que eu tenho que ter autorização, né, professora Marta? Oxe. Está aparecendo aqui, está bonitinho. Então, né, pela Patrícia, para falando da minha experiência aqui no chamado Cão Domínio que tivemos aqui na UFES no período de 2018 e 2019. Eu vim para cá em 2018 para Realeza. Deixa eu ver se está passando. Em 2018 eu comecei o curso de medicina veterinária. Esse é o campus nosso, ele é um campus novo, tem 12 anos só. Esse bloco, ele é o principal, é o bloco chamado, tem as aulas teóricas, depois aqui tem os blocos do recepção, o localzinho de preferência dos cães sanitários, e eles passam porque acredito que por conta da movimentação de alunos, onde eles recebem mais e de comida, etc. Então, eles sempre estão para frente. Em 2018, a gente tinha já, quando eu cheguei, já existiam alguns cães no campus, né? Essa preta aqui, ela tinha acabado de dar cria, teve 12 filhotes, estava sendo cuidada pelo pessoal da ONG em um outro espaço longe ali da circulação dos alunos.
e eu comecei a ajudar também, e aí ela foi castrada, os animaizinhos doados e tudo encaminhado. Só que ela continuou morando no campus. E existia um projeto para fazer o cão-domínio, que seria uma casinha para eles, onde eles teriam acesso à água e alimentação de forma periódica, organizada. A Pipa também é um cachorro que está no campus desde que estava no campus desde que o campus existia. Teve um episódio que um professor acusou dela ter atacado ele, e aí eles até prenderam ela nessa corrente, houve toda uma movimentação, ela acabou sendo adotada por uma aluna, junto com a Preta. Então, as duas saíram do campus, porque a Preta também, ela corria atrás de motos e carros, e estava causando transtorno no campus. Aí depois a gente teve a Chimia também, passaram outros cães, teve a Cacau. Do projeto, todos os cães eram castrados, vacinados, vermifugados, aqueles cães que moravam ali no campus, né? Essa aqui foi a casinha que a gente chamou de condomínio, que foi construída, né? Foi iniciativa de a funcionária da UFES, que ela envolvida com a causa animal também, ela fez esse projeto de extensão que chamava Cão Vívio, com o objetivo de conscientizar, utilizar esses cães na conscientização dos alunos com relação a maus tratos, com relação a cuidados, com relação a manejo e todas as coisas que envolvem ali os cães. Aí a gente fez essa casinha, cabia bastante cães, vocês veem, eles gostavam de ficar na varandinha, e ali tinha um pote de ração para a gente já ir alimentá-los e trocava água, tinha torneira aqui perto, era bem simples. Esse local escolhido foi o autorizado pelo diretor da época, que a gente poderia estar colocando essa casinha. A gente queria colocar lá na frente, naquele lugar que eu mostrei para vocês inicialmente, porque era lá que eles gostavam de ficar. Mas o diretor só autorizou atrás, a gente colocou e ainda bem que os cães acabaram aceitando, apesar de eles ainda ficarem lá na frente. Aí, nessa época, a gente mobilizou os alunos também, porque isso é super importante, para estar fazendo ações coletivas, né? E aí a gente carregou essa casinha, que já estava pronta em um outro local, e foi transferida para aquele ponto ali que eu mostrei para vocês. Esses cães aqui são os cães errantes, que são aqueles cães que não moravam no condomínio, eles passavam por ali porque tem ração, tem água, né? Aqui faz 40 graus no verão, e aí eles passavam lá, se refrescavam, se eles não fossem ariscos, ainda ganhavam os carinhos dos alunos, tal, e iam embora tocar a vidinha deles. Aqueles que a gente conseguia pegar eventualmente, a gente encaminhava para castração e liberava novamente, porque aqui não tem nem zoonoses para estar recolhendo esses animais. Aqui tem algumas fotos também dos cães, né? Tem a Preta, que eu já mostrei, que ela foi adotada. O Bino, ele morreu em 2020, no começo do ano, que ele foi atropelado. Aqui tem a Chimia, também que eu mostrei, a Cacau e a Batatinha. Essas últimas três que estavam no campus antes de acabar o condomínio. Na verdade, eles acabaram... Não, depois eu falo isso, melhor falar aqui. A gente fez ainda, durante o projeto, a gente tinha o Cão Vívio, né, que era o projeto de conscientização. A gente conseguiu ainda fazer uma ação durante uma visita de estudantes na UFES, para estar falando sobre adoção responsável. Então, a gente abordava assuntos diversos que são de interesse da proteção animal. E, no fim, com a pandemia, acabou que esse projeto ele acabou se perdendo e acabou de vez. E acabou de vez, na verdade, quando o diretor do campus, um novo diretor de campus assumiu, e ele entendeu que os cães eram uma ameaça para os alunos, funcionários e professores, e decidiu que não deveria mais ter o cão-domínio na UFES, e aí o que ele fez? Ele pegou esse cachorro aqui, é o Muttley, ele é um cachorro também que vivia na UFES desde que a UFES nasceu, e ele simplesmente foi lá na época de férias, pegou esse cachorro, levou embora sem avisar a gente que cuidava dos cães. Eu que fui lá e vi que o Muttley não estava lá, fiquei desesperada, porque ele era manquinho tal, e ele era bem idoso. Eu falei, meu Deus, ele foi para a estrada, foi ser atropelado, vai morrer, alguma coisa assim, porque é perto da BR, né? Aí, no outro dia, só que eu descobri que esse diretor, ele levou o Muttley embora sem comunicar a gente, sem nenhuma consideração pela movimentação, pelo projeto, por nada, e criou todo aquele clima ruim, e depois disso ele pegou e diz ele que arrumou adotante para as outras duas cachorras,
para a Chimia e para a Batatinha. Não deixou a ONG entrevistar ninguém, não deixou ter um acompanhamento adequado, não assinou termo de adoção nem nada e simplesmente sumiu com os cães. A Cacau acabou sendo adotada por uma das funcionárias que é uma também ativista na cidade da proteção animal. Ela acabou pegando a Cacau porque a gente tinha um bastante apreço pela Cacau, porque a Cacau também era bem próxima dos alunos e ela ficou com medo que ele sumisse com ela e a gente não soubesse para onde ela iria. E aí acabou com o cão domínio, né? E foi por conta da pandemia que daí a gente desvirtou todo o projeto, daí que a gente estava comentando já na oficina da manhã a importância de institucionalizar projetos que trabalhem essa questão animal dos cães comunitários para que não se perca, né? Porque você começa um projeto e você não consegue continuar. O aluno, ele entra e ele vai ficar um período só, mínimo na faculdade, vai sair e ele vai deixar aquilo para trás. Não tem como ele dar continuidade, não tem como ele ajudar mais depois que ele termina o curso. Então, é bem importante isso. É importante o envolvimento da direção do campus, da reitoria do campus, dos alunos, dos funcionários, ou seja, o projeto ele tem que envolver todo mundo, tem que haver uma discussão. Uma das falhas que a gente comentou, que eu vejo que teria aqui, foi da gente não ter colocado, de repente, o cão domínio num local que tivesse menos alunos, porque tem os alunos que não gostam de cães, e os alunos que não gostam de cães, eles vão falar que o cão é agressivo, vão falar que o cão persegue eles, e sempre tem gente assim, infelizmente. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Aí eu tinha até comentado que seria interessante colocar esse condomínio num lugar de menos circulação, mas não limitar aonde os cães vão circular, porque os cães gostam de ficar no meio dos alunos. Quando esses cães, os últimos foram tirados do campus, muito aluno reclamou até no Facebook que sentiu falta, porque eles que estavam ali todo momento que você chegava no campus, eu que falo, quando eu chegava cedo, eram eles que me davam o primeiro bom dia, e isso eram eles que desestressavam o aluno depois de uma prova ou antes de uma prova, então existia toda essa integração de quem gostava dos cães. Só que faltou o apoio institucional, o apoio da direção, e até do hospital veterinário para que a gente conseguisse efetivar mesmo uma ação, um projeto que fosse duradouro. E aí eu selecionei, na verdade eu dei uma pesquisada rápida, existem leis estaduais que protegem o cão comunitário, né? O Rio Grande do Sul, Pernambuco, aqui no Paraná mesmo, em São Paulo, tem leis estaduais que dão diretrizes sobre como que deve ser feito o cuidado desse animal, e no Rio de Janeiro, o município também tem uma lei que fala sobre cão comunitário. E aí o que acontece, que eu acredito que é ruim, é que, por exemplo, aqui é uma universidade federal e ela deveria estar bem engajada nessa questão por ser uma questão de saúde única e também de um retorno para a população, visto que não são só eles que abandonam os cães, às vezes os cães já são errantes, né? E dão crias na rua, tal, e são esses cães que às vezes ficam circulando pelo campus. Aí o que acontece? Os cães ficam ariscos, os cães ficam eles acabam sendo agressivos porque eles não têm contato humano, e aí vira um problema. Então, se você consegue resolver isso, prevenir isso, você evita esse tipo de problema de cachorro atacar animal na rua. Já ocorreu de ter ataque no cachorro da rua, mas na rua, alunos, nunca dentro do campus, né? Então, não são os cães comunitários. Os cães comunitários, eles têm essa proximidade com o humano, né? E o problema maior é o cão que fica na rua abandonado sem nenhuma assistência. Enfim, meu tempo acabou. Era isso que eu gostaria de comentar com vocês. Se vocês quiserem mais alguma coisa, eu vou estar por aqui por mais alguns minutos, que depois eu tenho um compromisso. Ah, mas, gente, então, quer dizer, a gente viu esse relato bem interessante, né, da Patrícia, e eu vejo muitas semelhanças, né, com o que a gente vivencia na UENF. Na UENF, a gente tem alguns também que foram alguns cães que foram cães símbolos da UENF, né? Eu lembro que na minha época, lá na década de 90, quando eu entrei na UENF, quando eu vim para a UENF, né, fundar a UENF, na verdade, a gente tinha o Milênio, né, que morreu tragicamente dentro do campus, atropelado por um caminhão, que na verdade passou por cima do Milênio, tadinho.
E o pessoal aqui da outra oficina já falou que tinha o Darcy, não sei se alguém conhecia o Darcy. E eu, para começar a nossa conversa, eu queria perguntar para vocês, né, como é que é esse convívio com os cães que moram na UENF, que passeiam por lá. Como é que vocês vivenciam? O que que vocês já experienciaram? O que que vocês acham, assim, talvez, de semelhança com essas situações que a Patrícia colocou para a gente? Vamos lá, gente, vamos animar. Boa tarde, pessoal. Tudo Eu bom, vou falar Carla? Boa tarde. eu vou falar assim enquanto aluna. Eu vejo lá os cães andando pela UENF, assim, de maneira bem pacífica, nunca vi ninguém reclamando, falando que teve nenhum problema. Estava até fazendo estágio pouco tempo na turma de graduação da administração pública e tinha um cachorro na sala lá, mas super pacífico, quietinho no canto dele, ficou lá o tempo inteiro que eu estava dando a aula, o cachorro estava lá, não atrapalhou em nada, os alunos gostam. Na hora do intervalo, eles saíram, ele acompanhou, foi junto, e eu vi que o tempo inteiro que eles ficaram lá embaixo, naquele pátio lá conversando, o cachorro estava lá do lado deles, e depois que eles subiram, ele subiu de novo. Então, assim, não vejo assim, nenhum problema, a meu ver, do animal dentro da UENF, não atrapalhou em nada. Tem um E é também comentário. Perdão, desculpa, cara. Continua. Não, já falei que é também uma forma dos alunos relaxarem. Eu ia também comentar aqui o comentário do Francis, né, que nunca vi ninguém reclamando dos doguinhos. Só vejo gente fazendo carinho e dividindo a comida do restaurante universitário. É uma coisa interessante, né? A gente tem um restaurante universitário, né, que serve comida e as pessoas também dividem muitas vezes a comida com os cachorros, né? E por aqui, né, pelo menos até agora, ninguém teve relato de confronto ou de desconforto com os animais, porque acho que às vezes tem gente também que não gosta, né? Eu tenho um professor lá do CBB que já relatou que o cão avançou nele, latiu para ele, não sei qual foi a situação. Tem mais um relato aqui, não sei se é da Laís ou do Francis. Uma vez, um entrou na sala, no meio da aula, e todo mundo amou e ficou mais animado na sala. É interessante, né, gente? Gente, e também peço, quem quiser pode falar com a voz, né? Eu acho mais produtivo. Se não quiser, pode deixar no chat. Professor João, me ouve? Oi, Vocês me Moiana. ouvem? Sim, ouço Boa sim. tarde. Então, eu vou concordar aí com o que a Carla disse. Eu não posso dizer que sou assim, amante de cachorro, porque tem gente que tem uma afinidade muito, acho que é dom, né? Aham. Próxima a cachorro, mas assim, eles nunca me incomodaram em nada, nunca vi nenhuma, eu sou aluna, né? Desculpa, vou me apresentar melhor. Eu sou aluna do mestrado na UENF Uhum. e nunca presenciei nenhuma cena assim de agressão, nem por parte dos cachorros, nem por parte dos alunos. Os que não ligam ficam na deles, né? Quem não... Tem gente que não pode ver um cachorro que quer ir lá e fazer um carinho, né? É verdade. Eu não sou dessas. Eu tenho os meus cachorros, mas os meus eu sei que eu posso fazer carinho. Os da rua eu fico um pouco assustada, mas tem gente que não se importa, que quase que rola com os cachorros assim, né? Os cachorros da rua. Verdade. Mas, então, assim, eu não vejo como um problema, não. Eu gostaria até, assim, eu acho que seria importante se a gente tivesse, de repente, alguma coisa pensada mesmo em relação a eles, para que eles não ficassem com fome, com frio, com sede, porque É. eu acho triste essa situação, né, de abandono. Eu acho que aí vocês tocaram numa coisa interessante, né? Uma coisa que eu acho importante nessa oficina é isso que a Moiana falou. Tem gente que gosta de cachorro, tem gente que não gosta, tem gente que é meio neutra de cachorro, e às vezes o cachorro na rua, né, aquele que não tem nenhum cuidado, a gente tem até um receio, eu tenho, né? Mas também pela questão de doenças, né? De você se aproximar, de você tocar, de você brincar, né? Então, não sei se isso também é um fator interessante para a gente pensar
quando a gente convive com esses cachorros dentro da universidade. Será que eles também estão saudáveis? Ou será que a gente poderia fazer alguma coisa para manter esses cachorros saudáveis? Né? Vou passar aqui para a Bárbara, que também tinha um comentário. Antes, a Moiana está colocando aqui, exatamente, será que foram vacinados? Diga, Bárbara. Eu tenho, assim, algumas histórias, né, para falar sobre isso. Tem uma história que eu acho que a Poliana vai lembrar. Tinha que a gente estuda, nós fizemos a graduação na UENF, né, juntas. Hoje eu já conheço a UENF há muito tempo, aí saí, né, fiquei alguns anos fora e agora eu retornei. Tinha um doguinho que direto ele entrava no P5 para poder assistir aula com a gente de biologia celular, só que ele soltava muito pum. Aí ficava todo mundo incomodado só por isso. Essa é uma história, né? Mas, assim, na maioria das vezes o que eu vejo são, da parte dos alunos, é essa dualidade entre o medo, né, da zoonose e essa coisa dessa interação bem de, sabe, querer fazer carinho, cuidar, essa interação. E aí o que aconteceu comigo, eu vou mostrar a foto para vocês. Esse daqui é o Bruce Wayne, dá para ver? Dá sim. Teve um dia, né, que eu fui trabalhar um final de semana, eu e um grupo de amigos, né, aqui atrás do hospital veterinário, num laboratório que tem ali. E aí a gente saindo, né, para ir embora, encontramos um grupo de 4 gatinhos, que a gente está falando mais de cães, né? Mas tem os gatos também, que são abandonados no campus da UENF. Aí tinha um grupo ali de 4 gatinhos, e eu lembro que, assim, 2 coisas importantes, né, para falar aqui. A pessoa que abandonou não teve nenhuma consideração, os bichinhos estavam numa situação de sofrimento, cheio de micose, com ração de cachorro, era uma ração enorme. Então, assim, quem abandona, às vezes, sabe, faz umas crueldades que não dá para entender, sabe? E a outra coisa é que os alunos, né, que se compadeceram ali da situação, a gente não sabia o que fazer, porque não tem um órgão responsável que a gente possa entrar em contato. E não sei se é verdade ou não, mas rolava uma história de que o centro de zoonose, né, não sei se ainda tem aqui em Campos, que eles ficam com os animais ali apenas por um mês e depois eles têm que eutanasiar caso não sejam doados. Então, nós, né, ali alunos, a gente preferiu dividir quem podia, né, cada um pegou um para cuidar. Aí eu peguei o pretinho, o Bruce Wayne, né, cuidei da micose dele e tal, castrei, vacinei, e hoje em dia ele mora com a minha mãe. Ele faz companhia pro Tiger. Terceirizou o Bruce Wayne. É o Bruce Wayne, o Batman. Aí a gente fez isso, né? Cada um adotou. Eu acabei perdendo o contato das outras pessoas. Eu não sei como é que ficaram, né? Os irmãos do Bruce, mas eu imagino que a gente fez o que pôde ali. Então ainda tem isso, né? Não tem um órgão e tal responsável que a gente possa. Patrícia, você queria comentar? Acho que a Rafaela ia falar alguma coisa, né, Rafaela, agora? Está pela lista lá de... Não? Não, é você, depois a Poliana. Tá, deixa eu ver, tirei. Então, vocês estavam comentando da questão dos perigos de zoonose, né? Eu acredito que, na real, a maioria das pessoas nem lembra de zoonose na hora que entra em contato com um cão ou a hora que vê um cão na rua. É óbvio que existe o risco, né, da raiva, que é a principal, tem outras doenças, mas, assim, aí que eu acho que é importante, inclusive, se debater projetos como o Cãodomínio, porque ele trabalhava justamente essa questão de cuidar dos animais, e cuidar dos animais não é só dar ração e água, é você cuidar da sanidade dele. Então, os cães que ficavam no nosso condomínio, eles eram vacinados com a tríplice, eles eram vermifugados anualmente, então existia esse cuidado com a sanidade. E isso é o que a gente queria trabalhar a longo prazo, né? Tentar vermifugar os animais que passavam por ali, cadastrar os animais, quer dizer, é um trabalho a longo prazo, não é uma coisa que dá para você fazer de uma hora para outra, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante para trabalhos com cães comunitários.
que vão ajudar, no fim, a cidade como um todo, né? Outra coisa com relação a essa conscientização, né? Que é possível ser feita, mostrando para as pessoas como você pode agir com um animal que você não conhece. Se você não conhece ele, você não sabe se ele vai te morder, se ele é dócil, se ele é nada. Então, tem sinais que mostram isso. Você pode conhecer isso para você se sentir mais seguro quando você vê um animal que você não conhece. E, assim, uma última coisa sobre a eutanásia, ela é proibida em animais que não estão em fim de vida, tipo, não são tratáveis, né? Nenhum centro de zoonose, inclusive, pode fazer eutanásia simplesmente para diminuir a população. Isso, graças a Deus, foi proibido, e qualquer tipo de ação, por exemplo, quando você resgata um animal ou você encaminha ele para algum local, ninguém pode simplesmente, vou matar porque não achamos adotantes. Tá aí, é bom por um lado, é pesado para quem fica, porque as ONGs estão superlotadas, os centros de zoonose também, mas assim, é muito cruel você matar um animal simplesmente porque ele foi abandonado e não tem quem cuide dele naquele momento. Então, é bem importante a gente falar sobre isso e sempre também estar conscientizando as pessoas. É muito legal que a Bárbara fez, isso que eu acho que é um cidadão que tem que fazer. Você vê um animal, se você pode ajudar, você ajuda, e você vê a melhor forma. Ela adotou, ela preferiu adotar, ela poderia ter trabalhado a adoção desse animal. Se todo mundo fizesse um pouquinho, que nem a Beatriz, acho que falou na outra oficina, ficaria menos pesado e a gente conseguiria ajudar muito mais animais, porque cada um tem a sua capacidade. Eu também resgato, eu tenho casos, às vezes, que são de doenças crônicas, que eu acabo ficando muito tempo com um caso só e acabo deixando de ajudar outros animaizinhos que precisam, né? Então, é muito importante falar sempre sobre isso, e esses projetos de cão comunitário é uma ótima oportunidade para as universidades estarem trabalhando isso. A Mariana também entrou. Bem-vinda, Mariana. Só fazer dois comentários na sua fala, Patrícia, antes de passar para as outras pessoas. Um é que isso acontecia aqui em Campos, entendeu? O CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses, realmente ele coletava animais, né, e ficava um tempo, se não ficava eutanasiado. Agora, isso é proibido por lei, o CCZ não faz mais isso. E primeiro, quando eu falei, né, do meu caso, não é pensar na zoonose, é meio nojinho, sabe, Patrícia? Então, eu acho fundamental isso aí que você falou, de orientar as pessoas, né? E ter esse cuidado com o cão, né? Não é só, como você falou, dar comida, mas tratar de modo que aquele cão lá esteja ígido, esteja saudável, né? E as pessoas, como eu, assim, que são meio frescos, de repente você vai até se aproximar do cãozinho com menos nojinho, se você souber, né, que o cãozinho está tratado, ou, né, e até saber, como você falou, que eu acho isso uma outra coisa importante, a pessoa saber conhecer o cão, né? Porque o cão não é um ser humano, ele reage de forma diferente e dá, assim como a gente, sei lá, sorri quando está feliz, o cão dá outras indicações quando ele está feliz, não é isso? Eu acho importante isso que você ressaltou, da gente talvez ter uma forma de educar as pessoas, né? Não sei se seria isso também, em como é o cão, porque às vezes o cara tem um cão e não sabe. Tem um cão dentro da casa dele e não sabe, né? Porque o cão não vai sorrir que nem a gente. Você bota, às vezes, né? Às vezes a gente vê aquela coisa no Facebook, o animal está sorrindo. Não está sorrindo, ele está hiper estressado, mas parece que ele está sorrindo, mas ele não é um ser humano. Vou passar aqui para a Poliana. Poliana, manda ver aí. Obrigado desde já pela sua participação. Boa tarde, gente. Boa tarde, professor João. Eu queria primeiro agradecer, eu acho que é uma oportunidade, vou tentar ser rápido, porque esse assunto me toca muito, né? Não, fica à vontade. E mais do que nunca, estava esperando que a gente pudesse ter realmente dentro da universidade um momento, ou alguns momentos, para iniciar essa conversa sobre essa questão que é muito pungente, né? Assim como a Bárbara falou, eu também entrei lá na biologia, em 2006, e desde então a gente não tinha nem a UENF cercada ainda, então além de cães e gatos, a gente ainda tinha cabras, suínos, né, no campus, por conta Uma ali vez da meu carro foi atropelado por um cavalo, só para esclarecer. Então, né, e aí entra essas questões há muito tempo, né, e hoje, por muitas questões da vida, além de ter terminado a biologia, ter feito mestrado, doutorado, eu hoje sou discente e docente da veterinária.
Então, que essa legal. questão animal, ela continua ainda muito presente na minha vida, né? E me chama muita atenção o fato da estrutura do hospital veterinário que a gente tem, da quantidade de excelentes profissionais que a gente tem em várias áreas, mas inclusive na área de cirurgia, porque meu ponto principal é abordar essa questão da castração desses animais em campos, que é uma medida que vem muito ao encontro dessa questão da saúde única, porque assim é a única maneira que a gente tem de inibir essa multiplicação, né, completamente desordenada e descontrolada desses animais no campus. Então, para mim, até como uma fala meio que de protesto, né, eu acho muito vergonhoso dentro da universidade hoje a gente ter os animais nessa condição, tendo um porte de hospital veterinário com um aporte de profissionais e formando tantos alunos, né, da veterinária anualmente, a gente ainda ter esses animais nessas condições. Então, ver fêmeas com as tetas de quem pare a cada cio, machos todos não castrados, né? Os animais acabam tendo ali, a gente sabe que é um carinho que os alunos têm, concordo com todo mundo, nunca vi ninguém, desde esse tempo todo, falar sobre essa questão dos animais serem... de já ter tido algum tipo de situação ruim, né, com os animais, algum tipo de acidente com ninguém, as pessoas realmente ficam ali no bandejão e alimentam, mas a gente sabe que isso não é o ideal, né? O animal, ele não foi criado para comer comida, mas a gente entende a necessidade e eles ficam realmente ali afoitos, porque são animais que estão ali com uma carência nutricional muito grande, além de carência afetiva, né? São animais que estão sempre muito próximos. E como a Patrícia falou, é muito claro para quem, mesmo quem não gosta do animal, a gente vê claramente como os animais têm até medo, às vezes, da forma como algumas pessoas chegam perto. A gente consegue até perceber alguns animais que com certeza foram vítimas de maus tratos em algum momento, animais que têm mais medo de homens do que de mulheres. Então, assim, um pouquinho do que a gente já consegue perceber, para quem tem, às vezes, né, uma proximidade maior com animais, eu tenho cães e gatos também, tenho projeto social na cidade, na área, com as protetoras, a gente já consegue perceber isso. Então, assim, eu acho que é muito claro, dentro do ambiente que a gente está, que é o ambiente universitário, e eu ainda acredito que a gente resolve as coisas pela educação. E é a educação das pessoas, é a educação dos membros da comunidade dentro da universidade, é a educação das pessoas ao redor, porque esses animais, eles não nasceram de um buraco na rua, né? Eles foram colocados na rua em algum momento, e eles estão se multiplicando, que a gente tem que falar animal da rua, né? Mas não é um animal da rua, é um animal que está na rua porque alguém, em algum momento, fez isso. E só para dar uma resumida como uma ideia, talvez, né, que a gente possa vir a desenvolver, é um sonho que eu tenho para a nossa cidade, na verdade, até a nível de estruturação com a prefeitura, é o protocolo de sede, né, que a gente chama que é um protocolo de captura, de esterilização e de devolução. Né? Tem muitos municípios no país, interior de São Paulo, sul do país, que a gente já tem esse protocolo bem estabelecido nas prefeituras. A gente tem muito isso, até às vezes, com muitas colônias de felinos, porque são animais que às vezes são mais difíceis no trato, né? Animais difíceis de capturar, difíceis de lidar, porque às vezes o cachorro ele acaba sendo um pouco mais dócil, mais receptivo a essa presença humana. Mesmo que tenha alguns cachorros que não, mas em sua maioria, em relação aos felinos, eles são mais aptos, né, a aceitar que o humano chegue próximo. E esse protocolo é justamente porque esses animais, como a gente vê ali ao redor do bandejão, no campus de forma geral, são animais que já estão extremamente bem adaptados ao campus, extremamente bem adaptados ao contato com várias pessoas diferentes, né? Então, eles já têm um lugarzinho onde eles gostam de deitar, onde eles gostam de dormir, onde eles já sabem que vão precisar alimentar, porque as pessoas já estão ali. Então, seria basicamente pegar esses animais, né? A gente tem projeto de extensão dentro do hospital veterinário voltado para a área de cirurgia minimamente invasiva, e eu acho que, assim, por que não colocar esses alunos da veterinária, os alunos voltados, talvez, para fazer suas especializações, suas formações na área de cirurgia? A castração é a coisa mais simples desse mundo, né? Uma fêmea, talvez, que teria um pouco mais de necessidade, um pouco mais de atenção em relação à castração, porque tem mais questões de ponto e tudo, mas macho nem sutura se faz, dependendo da situação, né? Então, é um animal que você consegue castrar tranquilamente, fazer ali o pós-operatório de algumas horas, esse animal retornar de uma anestesia e devolver esse animal para o lugar onde ele já estava acostumado. Mas você vai devolver um animal esterilizado, né? Então, um animal que já não vai ter mais essas implicações no sentido da reprodução. E, por outro lado, se fosse possível estabelecer realmente assim, um projeto, a gente fazer um monitoramento do número desses animais, possíveis ciclos de vacinação desses animais, vermifugações, como a professora falou, né? Vermifugações que podem ser feitas de maneira anual, né? A gente vendo ali questão de dosagem de medicações, tudo. Eu acho que assim é possível,
né? É bem Identificação desses possível, eu animais. acho que mão de obra a gente tem para isso, pessoas que gostam de animal dentro da universidade, professores, parte técnica, alunos que têm aí o know-how necessário para poder fazer essa questão andar e a gente resolver essa questão, eu acho que isso tem, né? E a Arma Educação a gente tem também, né? Nas contas a gente está dentro da Fantástico, Poliana. universidade. Então, eu Você já acho que, enfim, vou fechar aqui para não me empolgar demais, mas essa é a minha contribuição. Não, achei bacana, e você já coloca aqui algumas propostas, né? Eu quero até voltar nela depois, eu vou deixar o Francis aqui, eu não sei se é Francis ou Laís, Francis é 2 em 1, falar, mas eu queria até fazer uma provocação antes e que, de repente, fica até para os demais, né? Será que as carências são só dos animais? De jeito nenhum. Porque eu vejo muito isso, cara. Às vezes, né? Você sabe que às vezes o ambiente universitário é meio árido, né? E às vezes você chega lá, um aluno lá tá com um caderno do lado e fazendo carinho no cachorro, aquelas pessoas. E eu vejo isso também muitas vezes nas pessoas mais simples da universidade, pessoal da limpeza, às vezes até da comunidade que pega e bota ali um alimento para o cachorro, né? Eu acho muito interessante. Mas vou passar para o Francis, que Francis aí já está esperando faz um tempinho. Francis, ou Laís. Francis, Laís. Laís, Francis. Tá me ouvindo? Então, sim. Está um pouquinho baixo, mas tá. E assim, melhorou? Tá. Não, eu queria falar que eu não sei que tem um mito de que quando a gente entra na universidade, depois que eu sou pós-pandemia, né? Eu não fiz nada presencial antes da pandemia. Então, o mito é de que o hospital veterinário vacinou todos os cachorros que estão dentro do campus. E que não tem problema mexer com eles, porque eles estão todos vacinados. E a questão do nojinho que você falou também, eu tenho isso. Que eu vejo, assim, aparentemente, Sou eu. não tem nenhum problema de pele, assim, né, que vai contaminar. Então, eu faço carinho nele só quando eu sei que tem eu posso lavar a mão depois. Porque eles são muito empoeirados, muito coitados. Você passa, um carinho, passa, a mão sai suja, assim, ó, preta, marrom de poeira. Mas o que eu queria falar, que foi o Francisco, na verdade, que levantou a questão aqui, de que como que a gente cuida desses animais e o campus não vira um centro de depósito de animais, porque em todas as universidades que a gente já frequentou ou que a gente já visitou, sempre tem cães ou gatos, né? Na Unirio ali tinha bastante gato. E sempre tem gente colocando comida, mas sempre tem gente que sabe que é a universidade, né, que tem gente que cuida e vai lá e joga os animais, abandona os animais ali. Então, tem que também ter algum jeito de não fazer que as pessoas façam isso, né? Porque não adianta você fazer um condomínio, fazer tudo e ficar infinitamente cada vez crescendo mais a população desses animais dentro da universidade. E essas coisas elas têm que se expandir além dos portões. Eu acho muito interessante a sua colocação, né? Porque, na verdade, a gente já tem um movimento de pessoas, e aí, Poliana, eu vou pedir a sua ajuda de novo, né? Porque talvez você saiba melhor do que eu. Acho que a gente já tem um movimento de pessoas que costumam abandonar animais no hospital veterinário. E isso realmente é um problema, né? Uma das coisas que a gente pensa, e eu acho que você colocou muito bem, é que se a gente, vamos dizer, faz lá um projeto, eu acho bacana isso, quem sabe a gente depois não faz até um programa com vários projetos, né? E faz esse projeto do cão, como é? Cão domínio da UENF, digamos, né? Será que isso não vai ser um estímulo para que as pessoas passem a abandonar os animais, né, na UENF mais ainda, né? E como é que a gente pode fazer para resolver esse problema? E eu queria perguntar para a Poliana uma dúvida que surgiu até na oficina da manhã, Poliana, porque é aquela coisa, como é que é esse atendimento de castração? Isso é gratuito? Porque já teve aqui de manhã uma pessoa, né, da comunidade que referiu ao problema de castração. Não, porque lá na UENF a gente acha que é mais barato, que é não sei o quê, mas paga. E às vezes eu vi lá uma castração
que era mais cara do que numa clínica particular. Não estou dizendo que é verdade ou que é mentira, estou dizendo que me foi passado. Entendeu, Poliana? E será que a gente teria, né, na sua visão e na visão de todos também, a possibilidade da gente interagir com mais pessoas e dividir essa responsabilidade? Porque é como você falou, se os animais estão sempre ali, de repente a gente pode identificar esses animais, de certa forma eles já são informalmente identificados, e talvez, como você também colocou, tratar, dar um remédio, né? Fazer algum controle sanitário nesses cães, fazer um controle de castração, se é castrado, não é castrado. O que vocês acham disso no geral? E aqui eu pergunto no geral, porque pode ser também, quando eu falo, né, dessa ajuda, eu acho que não é só o veterinário profissional, mas a pessoa pode doar um remédio, doar um alimento, né? Tratar de alguma forma, ter um revezamento aí, se a gente tiver um foco disso. Como é que vocês veem essa coisa? Será que a gente pode agir de forma colaborativa para ajudar? Poliana e demais. Então, João, eu acho isso perfeitamente possível. Eu acho que, assim, eu não posso falar com total propriedade em relação à parte clínica, que é como discente na veterinária, eu entrei esse ano. Né? Como docente, eu estou responsável pela cadeira de imunologia desde o ano passado. Mas a gente estava em pandemia, né? Então foi algo feito, primeiramente, né, de forma virtual, as áreas, e agora esse ano, então, que eu estou presencial também com os alunos, que meus colegas de turma também são meus alunos em algum nível. Mas eu ainda não estou ali na prática, exatamente na clínica, na parte com esses professores. Uma coisa que já me chama atenção é o fato de não ter esses profissionais e até muitos alunos, residentes, talvez, aqui, né, presentes aqui. Tudo bem que talvez não estejam aqui nesse momento, nessa reunião agora da tarde, não sei se estiveram alguns na parte da manhã ou em algum outro momento. Mas eu acho que são as pessoas que têm mais propriedade para falar. Porque, lógico, uma coisa é a gente dizer que existe a parte profissional, existe o corpo técnico, existem as ferramentas, existe o hospital, mas, lógico, que a gente sabe que para colocar qualquer tipo de projeto assim em prática, a gente tem a questão financeira, a questão de aporte de material, né? Tem uma série de coisas, né? Castrar um animal é uma cirurgia, envolve um centro cirúrgico, envolve anestesia, enfim, todo um material. E tudo isso teria que ser muito bem pensado para montar, né, essa estrutura e que possibilitasse realmente a execução desse projeto. Eu acho que, assim, pessoas a gente tem, né? Conhecimento a gente tem, mas seria uma questão de estruturar. E só trazendo um pouquinho essa questão da fala da Francis, que, lógico, é importante a gente pensar nisso, mas, infelizmente, esse é o status quo da nossa humanidade, né? Essa questão do abandono, ela não acontece só no hospital veterinário, ela não acontece só no campus, ela não acontece só na nossa cidade, né? Se a gente for procurar os casos por aí, a quantidade de protetores que a gente tem na cidade, ela acontece de forma geral. E, mais uma vez, eu reforço, para mim é pela educação que a gente traz essas pessoas para que elas entendam como que acontecem os processos, até mesmo para que se lidar com o animal, porque aqui a gente não está para obrigar ninguém a gostar de animal, mas para que a gente tenha um convívio, obviamente, saudável, tanto para o animal quanto para a gente, né? Também tirar essas ideias que existem sobre, às vezes, pessoas acharem que só de tocar no animal... Lógico que tem situações e situações. Você não vai tocar no animal que está ferido, na ferida dele, vai levar essa mão aos olhos, à boca, enfim. Né? A higiene que a gente tem com o próprio animal dentro de casa, né? Que a gente tem todo o cuidado e a limpeza, é natural. Você vai brincar com o seu animal, você vai lavar as mãos depois para se alimentar, enfim, para fazer outras coisas. Então, assim, existem todas as questões que têm que ser, né, conversadas nesse sentido, que eu acho que poderiam envolver oficinas, né, reunir a própria comunidade acadêmica em palestras, em seminários, né, para que a gente pudesse levar essas informações e montar esse grupo, que poderia estar ali ao mesmo tempo, um aluno que está no campus, ainda que não esteja diretamente envolvido, se ele tem um canal de acesso com um projeto, né, instaurado, ele consegue identificar que, olha, tinha um animal assim, 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 ele estava com uma ferida desse jeito, então ele aciona alguém que está no projeto para que essa pessoa possa ir até lá e dar uma olhada nesse animal, ou levar até a clínica, no hospital veterinário, enfim, se tiver alguém envolvido com isso, porque a gente não, infelizmente, não vai eliminar da noite para o dia, que já seria o sonho de todos os protetores, né, eliminar da noite para o dia essa questão do abandono, a questão dos maus tratos, né, mas eu acho que tentar fazer com que esse convívio que existe, vai continuar existindo, ele seja minimamente dentro, né, das possibilidades de saúde,
para ambas as partes, acho que é extremamente importante. E essa questão de preço de castração, isso realmente acontece. A gente tem questões ali, as castrações são pagas, não são gratuitas. Então, assim, tem todas essas questões mesmo, assim, parte financeira, tudo que tem que ser muito bem arquitetado para a gente conseguir estruturar um projeto nesse sentido. Mas possível, ao meu ver, é. Você já coordena projeto de extensão, Poliana? Eu tenho um projeto particular, né? Que é o projeto Patas de Mel. Então, mas eu, na verdade, eu digo Mas que você é assim, toda a professor. parte de fazer esse resgate, eu fico de joelhos, né, para quem faz esse tipo de coisa, porque resgatar é muito diferente do que as pessoas pensam, não é pegar um animal da rua e botar para dentro do seu muro, né, dentro de casa. Esse animal envolve uma série de questões, às vezes esse animal tem algum tipo de doença, como a Patrícia falou, às vezes uma doença crônica, e você precisa tratar esse animal por longo prazo. Então, eu preferi, são muitas pontas soltas, eu acho, dessa corda da causa animal, né? Eu preferi pegar uma ponta que é onde eu cadastrei algumas protetoras da cidade no projeto e eu faço como se fosse a captação de tipos diversos, tanto financeiro quanto de ração, de medicação, eu faço essa captação e essa redistribuição entre as protetoras. Então, tenho contato com algumas, né? Não são, infelizmente, a gente não consegue ajudar todas, mas é um projeto por fora. Eu juntei com alguns amigos que podiam me ajudar. Uma época eu tive 10 amigos, hoje tem 2, mas a coisa vai... Você foi perdendo os amigos à medida que você foi ajudando os cachorros, né? As pessoas perguntam até onde é a sede do projeto, eu falo que a sede é onde eu estou, porque a sede sou eu, né? Então, onde eu posso ir para coletar as doações e fazer a redistribuição para essas protetoras. É uma das pontas e eu espero que, assim que formada, eu possa contribuir de outras formas, mais mão na massa, né? Porque eu faço visita a essas protetoras, então, e elas não têm condição, obviamente, de levar 40, 50, 100, 200 animais ao veterinário, tem muitas questões, então eu acabo ficando um pouco limitada por não ter ainda essa parte, né, possível como profissional de agir, mas eu espero que daqui a um tempinho eu já possa atendê-las mais diretamente, clinicamente, né, para cada uma. Eu falo, Poliana, porque assim, na UENF, né, a gente tem. É aquela coisa, eu acho que a gente tem que ver a coisa numa visão realista. O hospital universitário ele foi criado, tem um propósito, que é uma função, né? Não é uma função caritativa, digamos assim. É uma função antes acadêmica, né, e tal, tem até o atendimento e tal, mas a UENF tem mecanismos, por exemplo, as bolsas de extensão, onde os docentes da UENF podem coordenar projetos em que minimamente você vai ter uma verba mensal de bolsas, né, para ter pessoas trabalhando no seu projeto. Se a gente conseguir um professor, alguém que vai ajudar isso. É claro que foram levantadas aqui, nas falas de vocês, várias outras questões, né? A gente precisa organizar isso, a gente precisa ter, né, quem doe, de repente, comida, medicamento, né? A gente tem o CCZ, que, de repente, não sei se alguém conhece aqui alguém do CCZ ou as ações do CCZ, que poderia colaborar de alguma forma, a prefeitura, né? Então, o quadro que vai se desenhando para mim é que, de repente, a gente poderia ter algo que envolvesse mais pessoas em diferentes níveis, né? Tanto de universidade, quanto de prefeitura, quanto de ONG, quanto pessoas que se interessam, alunos, né? Que estão lá o dia todo convivendo com esses animais. Será que vocês acham que é mais ou menos por aí? Pergunta para geral. Tiago, você ainda não falou nada, Tiago. Se quiser dar o seu palpite aí, falar das suas experiências. Estou cobrando não, mas é que às vezes a pessoa está mais tímida, né? Quem mais? Mariana, que também entrou depois, Mariana. Posso falar, professor? Claro, Tá querida. ouvindo? Seja bem-vinda. Então, é uma coisa que eu sempre pensei sobre, né? Eu entrei na UENF já tem um bom tempo. Inclusive, como a Poliana falou, antigamente eu tentava fazer as minhas coisas meio que eu mesma botando a mão. Portanto, que eu já tive 2 cachorros, né? Que eu resgatei lá da UENF. E que vários legal. gatos. E isso que ela falou, isso é muito importante, a gente ter essa consciência que por mais que a gente queira, a gente tenha vontade, a gente tem que ter
a noção e a responsabilidade que os animais eles envolvem muitas coisas. Além deles estarem lá, não serem vacinados, a gente acabar levando para casa, isso pode acarretar outras coisas, né? Sem contar os gastos que um animal envolve, e as pessoas, é uma coisa que as pessoas têm que ter muita consciência, a castração, a vacinação, e eu sempre percebi que isso seria muito difícil fazer sozinha, se eu não tivesse uma rede de apoio. Inclusive, teve uma época que eu tinha 9 gatos dentro de casa, porque eu não sabia mais, eu não conseguia simplesmente olhar e ignorar a situação de que a UENF estava ficando cheia de animais e ninguém olhava para eles. Então, inclusive, tipo, a maioria desses gatos eu consegui castrar com o CCZ, né? Explicando a situação, falando que eram animais de resgate. Inclusive, hoje em dia, a maioria deles já foram doados, né? Hoje eu só tenho 3 que são os meus mesmo. Então, eu acredito que é uma coisa que a gente precisaria mover bastante gente, ou uma quantidade boa de pessoas interessadas em participar da situação, porque eu sei que no começo é bem essa euforia de vai dar certo, eu vou conseguir, mas se não for uma coisa que se não for uma coisa que tenha um planejamento e seja uma coisa que seja botada em prática diariamente, eu tenho certeza que é uma coisa que não vai ter um progresso, porque eu já vivi a situação. Então, inclusive, o hospital veterinário também, eu já castrei com o hospital veterinário, já teve animais que eu resgatei em situação de atropelamento também, que eu tive o apoio do hospital veterinário. Eu não sei como é que está hoje, como que é o apoio hoje do hospital veterinário para os alunos da UENF. Na época que eu precisei, eu lembro que o hospital veterinário ele sempre dava desconto para quem era aluno, né? E como alguns professores lá de alguns projetos já me conheciam, sabiam que eu catava aí uns bichinhos da rua, eles sempre me davam uma ajuda. Mas eu acredito que a gente vai precisar de muitas parcerias para conseguir fazer acontecer, né? E essa coisa também da gente ter que ter um certo, como eu vou dizer, a gente tem que estar sempre de olho nesses animais que já estão na UENF, porque por algumas vezes eu já presenciei situações que não foram agradáveis, de aluno chutando, espantando, ou até tentando agredir o animal de alguma forma. Então, acho que a gente tem que ter uma certa vigilância para esses animais, saber como que esses animais estão vivendo e como eles podem viver ainda dentro da nossa instituição, sabendo que como uma instituição pública é aberto à comunidade, então outras pessoas também vão estar naquele local, não só alunos e professores e funcionários, mas ter um certo controle desses animais, saber como está a saúde deles, como que eles estão sendo alimentados. Eu acho que seria o básico. Eu sei que muita gente ajuda, mas eu também vejo que tem uma galera aí que não é muito a favor da permanência desses animais dentro da universidade. Então, não sei como que isso vai ser lidado daqui para frente, né? É isso, interessante esse basicamente. seu relato, Mariana, porque até agora a gente ainda não tinha tido essa informação de alunos agredirem cachorros, né? Porque tem gente que não gosta, mas aí partir para agredir ou maltratar, né? O que você acha nesse caso, Mariana? Será que a gente precisa, sei lá, de um pouco de educação, divulgação de informação, Exatamente, professor. sensibilizar? O que você acha que a gente tem que fazer com esses caras aí? Eu acho que não gostar é uma coisa, agora, sei lá, querer machucar, maltratar é outra. Professor. Inclusive, isso foi uma briga que eu comprei, porque eu vi, né, eu presenciei, então eu tive que interferir, né, porque isso para mim não é normal, ainda mais vindo de uma pessoa que é universitária, então tem um certo conhecimento, ainda mais dentro da nossa instituição. Eu imaginaria que eu nunca fosse presenciar um aluno tendo esse tipo esse ato,
Então, eu acho que o principal seria realmente a conscientização, começar oferecendo algum tipo de material informativo para essas pessoas. Quando eu digo essas pessoas de modo geral, que estão dentro da nossa universidade, e sabendo que vamos lidar com pessoas de diferentes níveis de conhecimento, porque como a universidade também é aberta à comunidade, então a gente precisa fazer um material que seja informativo, que alcance a todas essas pessoas, que seja compreensível para todas essas pessoas, A gente porque eu volta na acho que questão da educação, né? exatamente, eu acho que essa parte de educar e conscientizar seria a parte mais inicial, assim, seria o primeiro boom, assim, para a gente conseguir chegar onde a gente quer, que é ter uma melhor qualidade de vida aí para esses animais e também mostrar que a UENF não é lugar de abandono, né? Ali a gente ajuda por a gente amar, por a gente gostar, por a gente ter apreço e não conseguir virar as costas. Mas não que ali seja um local que as pessoas podem abandonar animais de qualquer forma e sempre, como já aconteceu várias vezes, de largarem sempre várias ninhadas, da qual ou os professores ou a gente, os alunos mesmo, a gente tenta se mover de alguma forma para conseguir doação para esses animais. Mas a conscientização, a educação dessas pessoas é o básico, porque eu já vi também pessoas tentando se movimentar para fazer um abaixo-assinado para remover esses animais da faculdade, porque eles se incomodam, porque eles acham nojento, porque eles acham que os animais não poderiam ficar ali ao volta do bandejão, por exemplo. Então, eu acho que, não sei, às vezes fazer algum material informativo para essas pessoas, algum dia de ação que a gente possa ter uma conversa Tentar, de repente, direta. até diminuir um pouco esse preconceito, essa repulsa das pessoas, né? Essa repulsa, exatamente, porque eu vejo que é uma coisa que, esse caso que eu vi, foi um caso que para mim foi um caso isolado, só vi uma vez, não sei se aconteceu outras vezes. Mas acredito que, tipo, se a pessoa tem coragem de fazer isso na frente de outras pessoas, eu fico pensando, imagina o que ela poderia fazer numa oportunidade que ela estivesse sozinha. Então, o meu medo é esse também. Eu prezo pela vida desses animais que estão lá. Pela consciência, como isso afeta a consciência de pessoas que, ao meu ver, deveriam já ser conscientizadas sobre esse assunto. Né? Então, Francis, acho que tinha alguma coisa aí a complementar, Francis. Francis, Laís, Francis. Eu mesma. Laís. Eu acho que podia... eu gostei que ela falou ali um dia de ação, mas também podia ser... Quando tem sempre... Todo início de ano, quando entram os alunos novos, podiam entrar nessa questão de apresentação da universidade, também falar sobre os cachorros, porque é uma coisa que vão conviver a graduação inteira, né? E é aí muito até importante... identificar esses cachorros, né? Fazer com que as pessoas se identifiquem com esse cachorro, quase como se fosse um patrimônio da universidade. É isso, Laís? Exatamente, professor. Concordo muito. Porque isso que a colega relatou, de fazer essas coisas com o cachorro, torna o cachorro reativo. Então, sim. Então é mais perigoso ainda. Maltrata ele reage e já fica desconfiado numa próxima vez. Né? É até perigoso para os outros colegas que não estão fazendo isso, esse tipo de ação. E eu acho que você volta também nessa questão de educação, né? Até que uma outra colega ali falou antes, saber a linguagem corporal dos cachorros é bem importante também. Isso. Porque todo mundo vê, o cachorro tá balançando o rabinho e tá feliz. Claro que não, gente. Não é bem assim, né? É que como eu fui babá de pet por um tempo, aí eu aprendi bastante sobre linguagem corporal dos cachorros. Então, acho que isso aí também deveria entrar, talvez no dia de ação, alguma coisa assim, alguns cartazes espalhados, ou online mesmo. E uma coisa que também me chamou a atenção, né, que você fala dessa questão de maltratarem os cachorros.
E eu acho que também seria uma questão, não sei se vocês concordam comigo, de protocolo da universidade. Se você considera aqueles cachorros como patrimônio da universidade, de repente até treinar os seguranças a como lidar com esses cachorros e a defenderem os cachorros numa situação dessa, né? Que a gente já teve relatos aqui em oficinas anteriores de segurança que não queria deixar o cachorro entrar, né? E aí se entra em outras questões que tem que ser uma coisa de acordo com a administração, que o segurança também não vai agir de forma independente, né? Não sei se vocês pensam como eu, ou como é que vocês veem essa questão, mas Concordo, professor. como o segurança vai agir numa situação envolvendo um animal? Esse animal, ele é estranho à universidade, ele faz parte da universidade? O que eu penso é essa questão do senhor fala que incluir esses animais, né? Eu acho que poderia ser uma coisa até a entrar dentro da diretriz da faculdade, né? Porque se dentro de uma instituição de ensino você não permite violência entre pessoas, então acredito que essa violência deveria ser entre vidas, né? Tudo aquilo que pode ser, pode causar algum mal, né? E isso que a colega falou também eu achei muito importante, no caso, se você, o animal, ele vai te responder conforme você age com ele. Então, acredito, como a gente tem certeza que a maioria desses animais não são vacinados, não são acompanhados, então a gente sabe que a reação dele pode ser muito mais prejudicial do que, às vezes, só talvez uma mordida. Esse animal pode estar doente, a gente sabe também que a UENF lida com muitos animais com esporotricose, a gente não sabe se algum desses animais pode estar... esporotricose. Exatamente. Então, a gente sabe que a esporotricose também é uma coisa que passa, né? Então, para humanos, eu convivi com um amigo que ele tinha, né? Inclusive, ele ainda faz tratamento. Então, é uma coisa que poderia gerar males muito piores, né? Do que talvez só uma agressão ali da pessoa para o cachorro e do cachorro para a pessoa. Mas talvez de até espalhar uma doença. Uma zoonose, né? Uma zoonose, exatamente, professor. Então, a Poliana está comentando aqui que a administração tem que ser a autoridade primeira na institucionalização do projeto e autorização das ações. Isso respaldará o projeto. E acho que é isso mesmo. Mariana, desculpe, te cortei? Não, professor, era exatamente isso que eu queria falar. Poliana falou tudo que eu pensei que poderia acontecer. Pois é, gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que essa questão que você levantou, Mariana, é importante para a gente entender o que é um animal dentro do contexto da comunidade universitária. Se a gente vê esse animal como parte da comunidade ou não, né? Eu acho que passa um pouco por aí. Se a universidade reconhece esses animais, ou se ignora esses animais, ou se vê esses animais como um problema, né? E talvez como a gente está falando aqui esse tempo todo, né? De repente seja o caso da gente promover esse diálogo de forma mais ampla, né? De repente levar esse diálogo de outra forma, além da oficina. A gente tem essa proposta, por exemplo, dentro do meu projeto de extensão, eu já propus fazer uma live aí com a Patrícia, né, Patrícia? E falaram com uma outra pessoa, acho que é Carla, desculpa, eu não guardei o nome, na oficina anterior, que atua também muito nessa coisa de proteção dos animais, e tentar promover esse debate, levar essas coisas ao conhecimento, inclusive também, mas não só, né, da reitoria da universidade, né, para que a gente proponha esse debate, essa troca de ideias, né? A Marta aí, eu acho que fechou a câmera, mas eu ia falar que daqui a pouquinho a gente vai ter a finalização dessa oficina e a professora Marta vai fazer o fechamento, né, digamos assim, com o mapa mental da oficina, tipo um resumo daquilo que a gente falou. Mas acho que ainda dá tempo de comentar alguma coisa. Alguém ainda gostaria de colocar, chamar a atenção a algum ponto
que a gente talvez não tenha tocado, não sei, a Júlia. Júlia, você está aí quietinha, se quiser falar alguma coisa, né? Como eu falei, todo mundo é bem-vindo para dar a sua opinião. Boa tarde, vocês me escutam? Boa tarde. Acho que só está um pouquinho baixo, de repente falar um Porque pouquinho mais perto a do internet microfone. tá um pouquinho. Mas eu concordo com as demais opiniões. E eu também acho que a castração seria a melhor forma também de tentar, pelo menos, controlar, né? Porque eu tenho 4 anos que eu estou aqui na UEM, eu vejo uma renovação de animais. Então, quando eu cheguei, já não estou mais aqui, e assim, consecutivamente, né? Então, eu acho que a castração realmente seria uma melhor forma. E nesse meio tempo, eu também já resgatei cachorrinhos aqui, filhotinhos. Eu levei para casa, e em casa tinha outro cachorro, então a gente tentava isolar, né, por questão de doença, a gente tratou, estava com muitos vermes. E aí, até que a gente conseguiu uma feira de adoção no shopping, e a gente conseguiu que esses cachorrinhos fossem adotados. E assim, eu sempre vejo uma troca mais positiva entre os alunos, né, e os animais aqui. Poucos relatos deles correrem atrás de moto, de bicicleta, e até mesmo os seguranças aqui da universidade, eu sempre vejo assim como parceiros desses cachorrinhos, assim, sempre Sim, vejo sim, eles sim. tratando muito bem. Então, acho que assim, essa questão da castração é muito importante. Assim, teria que ver algo nesse sentido. Porque não existe só a castração, tem o pós-operatório também, né? Eu acho que seria um problema, porque não seria responsabilidade do hospital, por exemplo. Então, só teria que amadurecer muito bem esse projeto, assim, eu acho que seria interessante, assim, como controle mesmo dos animais, porque eles acabam se renovando, né? Porque aí eles têm doença, eles têm risco na rua, né? Porque final de semana acho que eles não ficam aqui. Né? Talvez eles até tenham donos assim, na comunidade que traz doente, eu sempre vejo. Eles têm de lá, eles sabem o horário do almoço, né? Então, eles aparecem aqui e a gente teria que ver alguma forma, né? De como controlar isso, né? De como conseguir também preservar eles por aqui, né? Cuidar, seria mais ou menos nesse sentido. Eu acho interessante, Júlia, porque realmente, né, o pessoal que eu vejo assim mais cuidar é o pessoal da segurança e o pessoal da limpeza, né? Só tem que o que eu falo é assim, quando eles tratam, quando eles cuidam, quando eles estão tomando ações individuais, e principalmente eles que são terceirizados, eles têm um certo receio em entrar em conflito, né, com a administração da cooperativa da empresa deles e a universidade. Então, quer dizer, eu acho que se isso fosse institucionalizado, essa visão daquele cão, que é um cão comunitário da universidade, eles poderiam agir de uma forma não individual, né? Mas de acordo com os preceitos, né? Com a visão da universidade de que aquele cão faz parte da comunidade da UENF, né? Então, eles estão ali para zelar pela comunidade da UENF. Não sei se vocês têm essa visão, mas vou passar aqui para a Poliana, que está com a mãozinha levantada, para a Poliana comentar também. Só um adentro, de repente, até a Poliana que já comentou, poderia assim, fazer uma orientação melhor sobre. Porque eu sou do tipo que estou comendo no RU e sempre sobra uma carne, principalmente carne. Eu sempre dou para eles, porque eu sei que às vezes vai ser a única alimentação, né? A única refeição que eles vão ter. E eu tenho consciência também que até mesmo por causa de tempero, né? Isso não é o ideal para eles. E até acho que a Poliana comentou sobre isso. E aí eu fico meio assim, sem saber até o que fazer, né? Mas eu ainda continuo dando aquela carninha ali para eles. Gente, em relação ao áudio, acho que o meu computador mesmo está ruim. Está baixinho, não sei se você pode falar mais perto do microfone. Eu já até estou com fone aqui, mas enfim. Certo, mas é isso, só para fechar mesmo, de repente ela pode falar mais sobre isso. Aí, muito gente. Obrigada. Eu que te agradeço. Obrigado aí, Júlia. A grande participação sua é muito importante, como a gente está falando, ouvir todo mundo. Eu vou encerrar por enquanto, passando aqui para a Poliana, que Poliana, de repente, Poliana já estava com a mão levantada,
né? E pode até dar um esclarecimento aí, que é veterinária, sobre isso que você falou. E depois da Poliana, a gente vai passar para a professora Marta, que vai fazer o encerramento. Tá bom assim? Poliana, então, por favor. Fica à Júlia, em vontade. relação a essa questão da alimentação, é a gente pensar que assim, a gente faz o que a gente pode, né? A gente tem o ideal, obviamente, o ideal da alimentação desses animais, mas não se sinta culpada, né? Considerando a urgência que a gente tem ali, o animal, assim como a gente tem fome, né? Eu acho que só de ter, já ter essa mínima preocupação de, sei lá, tirar um tempero, um molho que está por cima, alguma coisa assim, mas realmente é como você falou, às vezes vai ser a única refeição que aquele animal vai fazer no dia, né? Então, e a alimentação, assim como é necessária para a gente, para eles também, né? Então, quanto a isso, assim, enquanto a gente não pode fazer melhor, a gente faz o que a gente pode fazer. E só uma outra questão para finalizar aqui, que eu me lembrei da fala da Frances, muito importante, que muitas pessoas podem acabar pensando isso, é que, mas se a gente estabelece um cão-domínio, né, uma área de cão-vivência, se a gente institucionaliza esse projeto, começa a cuidar desses animais, a UENF não vai virar uma área de depósito, é porque muitas pessoas podem acabar pensando isso. Só que se a gente for ver até ao longo dos anos, por mais que a gente não tenha rastreado esses animais ao longo dos anos, há uma série de questões que acontecem com esses animais que acabam limitando essa população também. E é justamente a nossa preocupação, por exemplo, a questão de doenças, né? Esses animais acabam sofrendo maus tratos, esses animais adoecem, esses animais são atropelados, né? Animais errantes, dentro ou fora da comunidade acadêmica, ficam à mercê de todas essas situações que acabam, infelizmente, limitando essa população de uma maneira que não é que a gente acha que é ideal. Mas eu, particularmente, assim, para reforçar, eu acho que o trabalho é educação, conscientização, né? Principalmente pensando que a gente está dentro de uma universidade, então acho que a bandeira da educação na frente, e entrando com a parte técnica, clínica, cirúrgica, né, que vai ajudar nesse outro sentido, de controle de zoonoses, de questões de doenças, de verminoses, né, da saúde restrita ao animal e da saúde na conversa com a saúde humana também, uma vez que a gente vai ter, e a comunidade toda tem esse contato. Assim. Então, que isso não se torne um medo a ponto de limitar, né, o projeto de ir à frente, ou caso vocês escutem de outras pessoas, porque com certeza irão levantar, não como a Frances levantou aqui, que obviamente se ela está aqui, o interesse dela é jogar desse lado, né? Mas vão aparecer pessoas que vão colocar isso como uma bandeira de limitação, né? Não, melhor não criar, porque senão vai virar reservatório. Só que as pessoas não vão deixar de abandonar só porque tem gente tratando, felizmente, né? Então, eu acho que fazer o projeto na contrapartida e tentar movimentar isso no sentido de reeducar, né, ou educar aqueles que precisam ser educados, ou reeducar aqueles que ainda andam meio ignorantes em relação à causa, é realmente o caminho para a solução. Isso aí. Frances, rapidinho então, Frances, para a gente não estourar muito tempo, você pode fazer um comentário rápido? Você está com a mãozinha levantada? Não, Frances só ou Laís? Não, foi o França, na verdade, que levantou essa questão, mas Frances só fica te cutucando. Vai lá, Laís. Fala, Laís. Fala, Laís. Ele não fala ele não, nada, né? ele não gosta de aparecer. Aí a questão é que para um projeto ir além, mais além ainda da universidade, porque às vezes esse medo de transformar o lugar num depósito, porque a pessoa fala, não vou castrar, porque se nascer, tem gente que cuida, eu jogo lá. Ou então, qualquer coisa eu jogo lá. Então, e além disso, fazer uma conscientização maior de quais são os problemas que uma superpopulação, né, pode causar, ou uma gestação toda vez que a cadela está no cio, ter uma gestação, quais são os problemas que isso pode causar, porque às vezes a pessoa, ela até gosta do cachorro, ela tem o cachorro em casa, mas não tem o cachorro, o cachorro fica, tipo, vai na rua, volta, e não é castrado, e aí fala, se der cria, eu jogo num depósito desses de animais. Esse é um problema também que eu acho que tem que ir além da universidade. É isso aí. Gente, vamos então finalizando aqui. Eu vou passar a palavra para a professora Marta, né, que vai fazer agora vai mostrar o mapa mental que ela construiu, né, depois dos comentários de todo mundo, para que depois a gente possa encerrar a nossa oficina. Marta, a palavra é sua. Obrigado aí. Obrigada.
Então, já agradeço também a participação de todas e todos, né? Tendo o menino aqui e o João. E esse tema ele é muito valioso, né? E esse grupo aqui já deu um outro tom, né, João, do anterior, né? Você vê como que é importante assim a gente ouvir de diferentes lados para a gente poder compor isso que a gente pretende, né? O que eu vou apresentar para vocês é o seguinte: eu fiz enquanto vocês conversavam, espero que ele não trave, né, João? Espero que não trave dessa vez, mas não é isso aqui. O que eu quero apresentar para vocês é um desenho do que vocês falaram, né? O que eu percebi aqui da fala de vocês e como que eu congreguei isso nesse produto que vai ser de onde a gente vai tirar essa concepção, e tudo isso aqui vai virar conhecimento científico, né? É o trabalho é a pesquisa de pós-doc do João. A gente vai publicar isso em livro, a gente vai publicar isso em artigos científicos. A ideia é levar essas ideias de vocês para o debate e tornar isso um legado, né? Um legado nosso científico. Então, por isso que é muito valioso foi muito valioso ouvir vocês e tudo que vocês tiveram a dizer. Eu percebo a fala de vocês em 4 eixos, né? Eu vejo que há o apontamento de fragilidades, mas eu vejo que tem menos fragilidades até do que potenciais, o que isso é bem interessante, né? Então, a gente já está com o olho para uma solução, né? Até quase nem coube direito ali, lugar ali para colocar os potenciais. Vejo algumas crenças, algum senso comum que acaba fortalecendo essas fragilidades, que acho que é importante eles aparecerem para a gente saber onde trabalhar. E princípios e valores, né? Que são os norteadores das decisões que a gente vai tomar. O cão comunitário, no ambiente universitário, acho que eu vou até partir essa aqui da minha análise de algo bem interessante que o João colocou, que eu acho que é essa questão mesmo da inclusão dele como membro dessa comunidade acadêmica, né? Porque, na verdade, ele é o cachorro de todo mundo, né? E quando ele é o seu cachorro, como vocês mesmos colocaram, o meu cachorro eu não tenho nojo de pegar, o meu cachorro eu não tenho medo de pegar, o meu cachorro eu tenho confiança. Essa é a ideia do cão comunitário, né? Que ele não seja apenas um cão errante que está na universidade, mas que seja o cão de todo mundo, né? E vocês estavam falando quando, né, surgiram ali como uma limitação a própria questão de que algumas pessoas podem não gostar de animais e se tornarem até defensivas, vamos dizer assim, chegando a ponto de maltratar os animais. A gente precisa enxergar isso no nível de respeito a elas também, né? Porque a gente não vai impor, né, a essa pessoa o convívio com esse animal. E se a gente for pensar na nossa casa, nos nossos condomínios, a gente também tem aquelas pessoas que não gostam de animais, né? E o bom convívio ali no comunitário é justamente respeitando os limites para que ninguém se sinta desconfortável e que haja mesmo esse senso comunitário. O senso comunitário é isso, né? Alguns vão gostar muito a ponto de abraçar, outros vão gostar a ponto de admirar a distância, que também é, né, super louvável. E outros não vão querer nem, né, vai ser indiferente, e outros não vão querer contato. Enfim, isso é comunidade. E quando a gente pensa numa comunidade acadêmica dentro de uma universidade, é isso que a gente espera, né? O respeito, né? O convívio com o respeito. Ainda como fragilidades, aponta que as iniciativas individuais, assim, elas são fragilidades e são também valores, né? Elas vão estar pontuadas ali também. Apareceu muito aqui nos alunos, né, nos acadêmicos aqui, iniciativas individuais, eu vou fazer alguma coisa, né, mas uma preocupação também de que só essas ações individuais, elas acabam não conseguindo ir muito longe, né, até porque mesmo foi colocado ali essas questões do custo, né, há um custo muito grande
emocional, de tempo, até social, né? De pessoas que têm que despender do seu tempo para cuidar desses animais, que seria muito mais efetivo, né? Como foi falado aqui, que a gente tem aqui nos potenciais, dividir as responsabilidades, né? Porque quando a gente fala do cão comunitário, ele vai ser um elemento de conexão da comunidade que vai precisar assumir, quando a gente tem um pet em casa, cada um assume um papel ali, né, para que aquele pet faça parte daquela família, é a mesma coisa no espaço comunitário, né? O espaço comunitário da universidade é assim também, os alunos ficam ali um tempo, depois eles vão embora, algumas vezes voltam como professores, né, e ficam para sempre, mas outros vão embora e não voltam nunca. Então, espera-se que esses animais também tenha-se essa vivência dentro desse espaço. Então, a identificação deles como patrimônio, apresentar eles exatamente, ter uma página na internet, inclusive, né, que eles tenham essa individualização, que eles tenham essa identidade, que eles tenham uma biografia, uma história, né, e que eles façam parte ali, né, daquele contexto, é fundamental. Só que eu acho que foi interessante também o que foi pontuado aqui, que muitos desses animais eles estão de passagem, e eles têm suas casas ali no entorno, né? E aí traz essa outra fragilidade, que é justamente essa comunidade do entorno, que também é carente, né? Foi colocado aqui, né? A carência das pessoas, tanto a carência das pessoas ao redor, quanto as carências dos alunos, enfim. A gente tem outras carências além do cão, que está ali no campus, que vai alertar a gente para outras coisas que a gente precisa fazer. Por isso que um projeto de cão comunitário, ele é um projeto tão amplo que acaba abrindo espaço para a atuação de diferentes cursos, né? Então, a gente vai ter desde a galera ali da assistência social, que tem um espaço maravilhoso para trabalhar. A gente sabe hoje que maus tratos a animais, principalmente crianças, né, que causam maus tratos a animais, têm alto potencial de crescer, pessoas violentas e ter outros tipos de crimes, né? A gente sabe que a agressão à mulher e à criança antes teve uma agressão a animais, enfim, tem toda uma questão social. A operacionalização de projetos como Cão Vivo, Cão Domínio, né, em que esse animal vai ter um espaço de acolhimento ali para ele. Também eu vejo, assim, vislumbro inúmeros desdobramentos, né? Alunos que vão precisar gerir esses recursos, né? Fazer uma administração. E aí eu acho que é muito importante quando foi falado da rede de apoio, né? Então, alunos que aprendem desde novinhos a montar essa rede de apoio, né? Então, vai ter um custo de castração, vai ter um custo de ração. Como que a gente vai fazer para poder manter isso, né? Que campanhas a gente vai fazer, que empresários a gente vai contactar, né? Que espaços a gente vai dar aqui no próprio campus para essas empresas de ração, essas empresas de indústria farmacêutica de animais, enfim, até um espaço em que eles mesmos possam fazer os seus marketings, vamos dizer, mas, por outro lado, trazer esses recursos para a universidade. Esse aluno, ele mesmo vai montar essa rede de apoio, vai fazer brechó, vai fazer, sei lá, uma série, vai fazer, sei lá, festival em que que tem como entrada trazer ração, enfim. Então, ela dá uma margem ali, uma possibilidade muito grande da própria comunidade exercer o seu trabalho, a sua formação, justamente, nossa, isso, se ele consegue fazer isso enquanto universitário, ele se torna, além de um cidadão muito mais engajado, uma pessoa que consegue gerir muito melhor a sua carreira, né? Principalmente as carreiras de hoje em dia, que são carreiras que já não encontra no emprego formal, é uma possibilidade, né? São carreiras de engajamento mesmo e muito, muito individuais. Então, eu acho fantástico o espaço que a gente pode ter aqui, e até mesmo também nesses apoios de prefeitura, né? Como fazer esse acordo com prefeitura, enfim. Acho isso muito bacana, né? Essa possibilidade.
e o grupo aqui vê muito a educação como sendo um alto potencial para superar aquelas fragilidades, né? Então, a gente tem ali ainda fragilidades que vêm de uma falta de informação, que vem de uma, sei lá, de uma repulsa, ou por falta de informação, como vocês colocaram, que eu achei bem interessante, de comunicação com o animal, de saber o que ele está dizendo ali com o corpo dele, ou com as atitudes dele, com o comportamento deles, né? E como que... E a educação pelo respeito, né? Também, né? A parte da educação com respeito. Então, é bem interessante que a educação vem bem forte aqui na fala de vocês, que representam justamente esse meio de aluno, acadêmico mesmo, né? De estudantes aqui que estão no convívio ali com os animais, né? E aí eu vejo ali também, apareceu ali em alguns momentos, a possibilidade de usar isso como atividade de extensão da universidade, mobilizar a universidade para o interesse comum, né? O interesse que é a própria comunidade acadêmica, né? Fazer parte dessa comunidade acadêmica, mesmo que por um tempo, mas nesse tempo poder extrair esse aprendizado daqui também, né? E, obviamente, que nos cursos que tem o desenvolvimento técnico, como é o caso da medicina veterinária, também vai dar um apoio para o desenvolvimento da técnica, né? Da técnica no sentido, né, de cuidado mesmo, né, desses animais, né? Como valores aqui de vocês, né, eu vejo muitos valores aqui. Então, a gente tem valores, o valor da ação individual, né, que está ali no alimentar, cuidar, né, de dar uma identidade para esse animal. Foi colocado, né, como se fosse um dom, né, dessas pessoas. O castrar, vermifugar, vacinar, né? Até com uma preocupação com a saúde única, né? Até atitudes mais de coletivo, né? A importância do coletivo, da responsabilidade, da conexão. E eu vejo muito assim na fala de vocês, memórias, né? Vocês trazem muito memórias, e quando vocês se referem a esses animais, referem-se a eles como um nome, eles têm um nome, eles têm uma individualidade, isso é um valor para todo mundo que está aqui. Né? Então, não fala o cachorro, o gato, ele tem um nome, né? Então, ele tem um nome, ele tem uma história, né? Então, isso é o diferencial do cão comunitário. Ele não é um cão errante que está passando por aqui e indo embora, né? Ele é um animal que divide com a gente esse espaço, ele tem uma identidade, né? E essa identidade que é interessante, porque isso acaba criando também essa conexão dos estudantes, que também vêm de situações de carência, de situações que o contato físico está cada vez mais limitado, que precisa de um elemento agregador. Então, quando o cachorro entra na sala de aula, dá um pum e todo mundo ri, ele é uma cola social, né? É um interesse comum. Isso une as pessoas. Então, eu acho muito lindo esse cão comunitário que traz esse contexto. A gente aqui em Curitiba, a gente tem esse projeto e eles estão em alguns bairros e é muito legal. Assim, a gente vê o cachorro, ele acorda de manhã, vai ali nos taxistas, dá um oi nos taxistas, daí entra na padaria, vai lá, come a ração, toma água, daí ele vai dormir ali na praça. Aí, quando as crianças saem da escola, ele sai junto com alguma criança, vai até a casa da criança, na casa da criança, daí à tarde ele... Então, ele vai passando pela comunidade, dorme no tubo ali do ligeirinho. Aí, no inverno, é interessante que daí o pessoal tira foto, né? Compartilha as fotos dele. No inverno, alguém vai lá e coloca roupinha, né? Porque doam-se roupinha para os cachorros, então ele está lá de roupinha no inverno, na sua caminha de pneu. E aí, e ele é de todo mundo, né? E ele é de todo mundo, e as pessoas ajudam a cuidar. E é interessante porque muitas vezes tem pessoas que querem ter animal de estimação e não tem, porque trabalham o dia inteiro, e deixar o bicho sozinho, e não tem dinheiro para pagar creche, agora tem as creches, né? Mas deixar o bicho sozinho, ele é é um maltrato também, né? Então, você ter um cão comunitário é uma forma de você ter um cão sem você precisar
prendê-lo necessariamente dentro da sua casa. É um animal, um cão ou um gato comunitário, que é cuidado por todo mundo. Então, a ideia, ela é muito bonita, ela remete à origem, né, do cão, né? Antigamente era assim, no interior ainda é assim, né? Mas de uma forma mais segura, porque é um cão que é cuidado. Então, esses cães aqui de Curitiba são microchipados, né? Eles têm um apoio veterinário, o veterinário vai lá sempre para ver como que ele está vacinado, né? Ele está bem alimentado, né? Então, é um cachorro, só que num contexto de liberdade, vamos dizer assim, um pouco diferente. E se o bicho desaparece, o pessoal já vai para as redes sociais, né? Cadê o cachorro? Onde que ele está? Então, tem alguém cuidando, né? Como foi falado aqui, né? Cuidando mesmo, né? Para ver se ele não está sendo maltratado, não está sendo desrespeitado, enfim, né? Então, tem essa oportunidade da pessoa exercer o cuidado com o outro, né? É muito interessante a conexão, né? E, sem dúvida nenhuma, transformar o lugar num depósito é um risco, né? Ela é uma fragilidade, e eu achei muito bonita essa oficina, assim como a anterior, porque todas as fragilidades que eu identifiquei na fala de vocês, eu vejo como uma oportunidade, com potencial de oportunidade para fazer algo. Então, quando aparece ali as pessoas que abandonam os cães nos campos, por ser um ambiente seguro, lá vai ter quem cuida, lá tem a clínica veterinária, lá tem os alunos bonzinhos. Então, para que eu vou abandonar no meio da rua? Eu sou uma pessoa boa, eu vou lá e vou abandonar no lugar que eu sei que as pessoas cuidam. Então, acredito que ainda pode ser uma oportunidade, tanto de educação da sociedade, da comunidade, como dos próprios estudantes desenvolverem programas de encaminhamento desses animais para adoção, entrar ali naquela rede, né? Como que ele vai encaminhar esse animal para adoção. E aí a gente tem todas as redes sociais, todos os programas que podem ser feitos para fazer um encaminhamento desse animal, porque se ele foi abandonado no campus, ele poderia ter sido abandonado no esgoto ou em outro lugar. No campus ainda, você vai ter um grupo de pessoas que já vão estar, vamos dizer assim, capacitadas, né? E a capacitação entrou aqui, capacitação para assistência, né? Capacitadas na recuperação desse animal e de dar uma dignidade para eles. Então, eu vejo como um grande potencial, né? E aí, para a gente superar essas crenças, né? Algumas crenças surgiram aqui, não identifiquei muitas, né? Como, por exemplo, que se não adotar o CCZ mata, né? Então, eu preciso fazer algo, né? A vida desse animal está nas minhas mãos. Aí, chegando... E eu acho, assim, essas decisões, elas são muito complexas, né? Essas decisões que envolvem a bioética como um todo, elas são muito complexas, né? E eu sempre falo para os meus alunos, a grande vantagem de se trabalhar com a bioética é que as decisões são complexas, mas elas não precisam ser individuais. Eu não preciso tomar essas decisões sozinhas e ficar com o peso delas, sabe? E ficar com a consequência dessa decisão. Ela pode ser tomada conjuntamente, porque esse é o interesse comum, é o interesse de todos, é um filho nosso, da nossa sociedade, é um resultado das nossas escolhas, da nossa sociedade como um todo. Então, ela pode ser compartilhada, essas decisões, né? O cachorro é mais dócil que gato, isso me remete, assim, um problema muito sério que são dos gatos e que vai começar a aumentar cada vez mais, porque é um animal que está aumentando, ele não era tão tutelado no Brasil e está aumentando aqui. Mas eu já vi lugares, assim, em que só tinha gato na cidade, gatis comunitários, em que os bichos eram sagrados, considerados sagrados, enfim, e gatis comunitários no mesmo molde disso que a gente está falando, em que todos da cidade cuidavam dos gatos também, todos tinham esse contato com o gato, e eram gatos que viviam soltos. Abandonar animais no campus é seguro, não é uma crença. Os animais do campo são vacinados pela veterinária, né? Então eu posso estar tranquilo, né? Se colocar na mão pode pegar doença, né? Então essa coisa da autopreservação aqui, da higiene que também aparece, né? E algumas frases, né, que eu identifico de vocês, né? Então, apareceu aqui, não tinha aparecido no anterior, que é uma questão de saúde única. Isso é muito importante também, né? A gente se vê integrado aqui. Então, e não é só uma saúde única, saúde física de zoonoses, é uma saúde mental única, né? Então, como foi colocado aqui, então esses alunos esses animais criam bem-estar, criam memórias,
né, como falaram aqui, né, quando eu estudava no campus, tinha um cachorro, o João falou, né, lá tinha um cachorro. Então, isso cria memórias, né? É uma oportunidade, sim, de exercer o amor, e isso é uma saúde única, emocional, mental, física, né? Ambiental, né? Muito importante que é uma oportunidade de se exercer ela, sim. Isso é que o cidadão deve fazer, né? Se cada um fizesse um pouco, ficaria menos pesado. Não tem que ser pesado, é isso que eu estou falando, né? Não tem que ser individual, né? Tem que ser compartilhado, sem dúvida nenhuma. Animais com carência nutricional e afetiva, né? Então, eles também são muito carentes, muitos animais que vêm dos maus tratos, eles vão precisar de um outro tipo de apoio, e aí seria até interessante, a gente pode entrar aqui, os próprios biólogos, os veterinários, pessoal da zootecnia, que fazem que são adestradores ou que fazem cursos de adestramento, enfim, até como uma forma de recuperar esses animais e ajudá-los também é possível. Não podemos obrigar ninguém a gostar de animais, mas sim de ter um bom convívio, né? Essa é a questão da educação, do respeito, né? Isso é interessante exercer aqui. Resgatar não é só pegar o animal e colocar para dentro de casa, obviamente que não. Eu admiro imensamente todos os protetores, sejam eles oficiais ou independentes, porque o trabalho que eles fazem é um trabalho fantástico e é um trabalho social, né? Eu não tenho como ir resgatar os animais, mas eu posso fazer alguma coisa indiretamente, porque é um trabalho é um trabalho de muito envolvimento, de muito comprometimento, de muito, né? Então a gente precisa sim valorizar esse trabalho social que é feito e que não tem essa valorização. Falando da rede de apoio, achei lindo, né? Não foi falado no anterior. Sim, é isso que a gente precisa ensinar nossos alunos a desenvolverem. Essa briga eu comprei, ela falou. Então, é uma forma de se comprometer, tipo, esse bicho é meu, esse lugar é meu, né? Então, eu não vou ficar alheia a isso, né? Comprei, banquei, né? O que é o animal na comunidade acadêmica, né? A questão, né? Então, o que é ele, né? O que ele simboliza, o que ele representa, né? Ele é nosso, né? Se ele é nosso, todo mundo cuida. E que não se torne um medo a ponto de limitar, né? Então, eu também gostei muito dessa fala, em que contras vão ser apontados e devem ser, eu acho muito saudável quando aparecem pessoas que apontam a coisas, fragilidades, vou colocar assim, porque isso é uma oportunidade da gente desenvolver potenciais, né? Se não aparece, a gente pode correr um risco muito grande lá na frente. Então, qualquer tipo de ação, a gente precisa colocar, como foi colocado aqui, planejamento ali como valor, planejamento, comprometimento como valor, é muito importante, sim, que isso seja bem estudado, bem projetado, que seja pensado em todos os contras e que sejam estabelecidas medidas mitigatórias para todas essas situações, para que isso seja possível, né? Criei um condomínio para poder ter os cães comunitários da universidade. Eles ficaram ali 2 meses e foram embora. Claro, né? Eles vão ter liberdade de poder ir embora. Aí vai ficar todo mundo frustrado, vou querer prender o cachorrinho ali, vou fazer uma cerquinha ali para ele ficar ali no condomínio, mas de repente ele quis voltar para a comunidade dele, ou quis continuar errante, né? Então, essa que é a questão também. Ele é o cão comunitário, o espaço dele está ali, o cuidado dele está ali, mas ele também tem essa autonomia. Isso que eu acho mais bonito do cão, né? Do cão comunitário. É que a gente não está privando ele da liberdade, né? Porque quando a gente pensa no cachorro que a gente tem lá em casa, ai, que bonitinho, bem tratado, melhor ração, melhor caminha, melhor tudo, né? Mas ele está andando numa coleira, né? Então a gente não sabe se abrir aquele coleira, se ele vai embora ou se ele vai ficar ali com a pessoa que, né, acredita que todos aqueles excessos também é uma forma de amor, né? Que é uma forma de bons tratos, e nem sempre não é. É uma forma de amor, mas nem sempre para o animal é tão mais importante que a liberdade dele, enfim. Mas eu acho muito bacana o cão comunitário por conta disso, né? Justamente porque ele tem uma liberdade, uma autonomia, e o mais bonito desse relacionamento é justamente isso. Se ele fica, é porque a companhia está sendo vantajosa para ele. E aí a gente aprende outra coisa muito importante na vida, né? De que a gente não precisa aprender para ter o amor, né? Então, que o amor, ele
vai vir e ir, enfim. E não fica essa coisa de posse, que é o grande problema que a gente tem com tudo na vida, com as outras pessoas, com os outros animais, enfim. Então, acho que a gente pode tirar muitos aprendizados de um projeto como esse, com diferentes intervenções multiprofissionais aqui, de diferentes cursos, né? Um simples projeto que dá para desenvolver tudo aqui. Então, achei muito legal a participação de vocês. Vejo, né, o que saiu da mente de vocês e eu consegui congregar aqui um pouco. E eu gostaria agora de deixar aberto para que vocês contribuam aqui com esse desenho, porque esse desenho vai fazer parte aqui da nossa publicação. Mas se vocês quiserem acrescentar alguma coisa que eu não coloquei, que eu não percebi, que eu deixei passar batido, enfim, esse é o momento agora de vocês ajudarem, né, na concepção desse produto. Marta, Mariana está perguntando assim, tá aqui, se podemos receber essa imagem por e-mail ou tem que esperar o artigo? Olha, eu acho que é melhor esperar o artigo para a gente arrumar, né? Que a gente tem uma equipe toda trabalhando aqui. Mas pode deixar e-mail ali que vocês vão receber logo em breve ali o nosso artigo, né, João? Espero, né? Espero. Vamos contar com isso. Gente, para finalizar, né, se ninguém tiver mais nenhuma contribuição a colocar, algo a acrescentar esse quadro que a Marta mostrou, eu queria pedir, assim, como, né, uma finalização da participação de vocês, que cada um dissesse uma palavra do que para vocês, né, significou participar dessa oficina. Pode ser um sentimento, uma palavra, pode colocar aqui no chat e a gente vai lendo. O que trouxe para vocês a participação nessa nossa oficina? Quem começa? Esperança. Poliana começou aqui com esperança, a Bárbara colocou início. Quem mais? Pensa aí, galera. Lembrando que Francis é duas palavras, né? Um do Francis e outra da Laís. Não adianta você ficar cutucando só a Laís. A Laís, escreve isso aí, não. Mariana colocou progresso. Bárbara colocou... Bárbara já está até botando duas, né? Abertura para diálogo. Já está abusando já. Quem mais, gente? Júlia. Quem falta? Francis e Laís. Laís e Francis. Júlia colocou empatia. Muito bom. Mas que só falta Fran Liz. Ou Lafran. Francis, colabora aí, Francis. Senão você vai pensando e depois... novas ideias. Patrícia colocou aí. Novas ideias. Muito bom, Patrícia. Gente, se alguém quiser mais colocar, senão depois manda para a gente. A gente vai encerrando aqui, que daqui a pouco, às 6 horas, a gente tem a outra oficina, né? Que são das pessoas que são funcionários, professores, técnicos, terceirizados. Eu espero que apareça essa gente toda, mas enfim, né? A gente espera aí, a gente agradece muito a vocês que participaram, muito obrigado, né, pela contribuição e vamos, né, esperar que isso renda frutos, além do trabalho acadêmico que a gente se propõe, né? Quem sabe não surge daí também um projeto de extensão ou outras iniciativas que a gente venha a pensar, né? Não sei se Marta, Bárbara, Rafaela querem falar alguma coisa, ou mais alguém quer colocar alguma coisa. Senão a gente se despede aqui, agradecendo. A gente que agradece, Júlia. Obrigado, Patrícia, mais uma vez, né? Então, tchau, tchau, pessoal, né? Valeu mesmo. Em breve a gente espera trazer o artigo aí para vocês. Obrigado. Professor, eu fico para mostrar, né, para vocês o treinamento. Ficou parecido? Isso. Como é que ficou?
Eu vou Olha, sair agora, gente, para dar uma respirada, tá? Vocês me dão licença, porque aí começa às 6, já tem que ver umas Ele coisinhas vai atacar a cozinha. também. eu tô com um sanduíche aqui do lado, vou comer daqui a pouco também. A cara que o João vai atacar a cozinha, né? Vou ali e já volto. Os meus filhos estão aqui tudo com fome. Deixa os bichinhos. Vai alimentar as comerem, crianças, Rafael. Rafa. Fome o João não tá. Fome o João não tá. Vai comer porque tem doce lá. Ai, ai. Até Professora, fralda eu troquei agora. Deixa eu colocar aqui para Professora vocês. Marta, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode? Deixa eu só parar a gravação aqui.